amigos da TV Aparecida, é com muita alegria que iniciamos aqui na TV Aparecida uma série de programas Feijão e Caviar. E sabe o porquê desse nome, Feijão e Caviar? Foi uma ideia para apresentarmos receitas das mais simples até aquelas sofisticadas, para que você possa estar sempre atualizado e preparar delícias em sua casa, que irão encantar seus familiares e amigos. Em nossas receitas, vamos sempre acrescentar um sabor especial que faz toda a diferença, o sabor da fé. Assim, aqui nesse nosso encontro, vamos também fortalecer a nossa fé, para que a alegria esteja sempre presente no nosso dia a dia, que como disse o Papa Francisco. Afinal, estamos na TV Aparecida com nossa protetora que está sempre conosco, ao nosso lado, nos dando força em todos os momentos do nosso dia a dia. Bem, hoje vamos iniciar nossa temporada de bolos. Serão receitas deliciosas que selecionamos para você preparar na sua casa. Quando pensei nessa temporada, fiquei curiosa para saber qual seria a origem dos bolos e veja o que encontramos. A primeira receita de que se tem notícia e que mais se aproxima dos bolos de hoje é uma receita italiana, um bolo de amêndoas, servido em Nápoles em 1478. E os italianos sempre foram muito gourmet, né, gente? Além disso, a Itália é considerada uma das primeiras na arte de bolos decorados. Uma história muito curiosa é contada sobre a importância dessa arte quando em 1533, Catarina de Médici, que era da nobreza italiana, com apenas 14 anos, se casou com o rei da França, Henrique II. Sabe o que ela ofereceu como dote, gente? Confeiteiros. Isso mesmo, ela levou confeiteiros como dote. E seu bolo de casamento foi o primeiro a ser feito em andares. Diferente, não? Oferecer confeiteiros como dote. E o rei não só aceitou, como gostou muito. Como diz o ditado, mangia que ti fa bene. Hoje vamos preparar duas receitas. Um bolo de frutas secas e um bolo de chocolate à minha moda, que vou chamar aqui a moda da Beth. São duas receitas que você não pode perder, hein? E sabe como surgir os bolos de frutas secas? Eu vou falar mais uma historinha, uma curiosidade. Porque gastronomia também, gente, também é um pouco de história. Aliás, é história, não é? Então foram desenvolvidos a partir de receitas de pão enriquecido no início do século XVIII e tornaram-se comuns em celebrações. Estão vendo como a cozinha é um grande laboratório? Você também pode fazer suas experiências e um simples toque de bom gosto pode criar uma nova receita que todo mundo passará a apreciar. É assim que tudo acontece. Gostou? Então fique conosco e agora vamos ao preparo do bolo de frutas secas. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site www.besteane.com.br. Vamos ao nosso preparo do bolo de frutas secas. Vamos lá. Então, gente, nós temos aqui a manteiga, tá? Que nós vamos bater junto com o açúcar e as gemas. Normalmente os bolos, lógico que tem bolos diferenciados, mas a manteiga e o açúcar, a gente bate muito bem a manteiga e o açúcar. A gente deixa assim como se fosse uma gemada, né? Obter um creme claro, realmente, lógico, a gemada é mais o açúcar, né? Mas aqui a gente acrescenta a manteiga. Mas esse segredinho tem que bater bem o bolo, sabe, gente? Deixar o bolo bem trabalhado, né? Então vamos lá. Aqui está a nossa batedeira. Nós vamos colocar a nossa manteiga. Não vai muita manteiga. Olha, é 1/4 de manteiga. Agora nós vamos bater o açúcar, que está aqui. A manteiga, o açúcar, né? E as gemas. Olha, as gemas uma a uma, tá? Vamos colocando as gemas. Pode se colocar de uma vez ou pode dar uma batidinha assim. Vamos ligar a nossa batedeira. Vou colocar as outras gemas.
Agora nós vamos adicionar a farinha e vamos batendo mais, tá? Vamos adicionar a farinha. Vamos pegar aqui uma colherzinha. Vamos adicionando a farinha. Olha, gente. E vamos batendo. Farinha. Vou adicionando a farinha, ó, farinha. Agora vamos adicionar o fermento, tá? O nosso fermento. E o que nós vamos fazer também? Vamos juntar a ameixa, as passas, as frutas secas, né? As frutas cristalizadas, no caso, né? O vinho e a noz moscada. Ele é um bolo de massa mais pesada. Ele não é um bolo leve, porque tem bolos e bolos, não é? Ele é um bolo mais pesado. Ó, agora vamos dar uma batidinha. Acrescentando agora as passas. As frutas cristalizadas. Que lindas, coloridinhas, né? Olha que graça. Né? A nossa ameixa sem caroço, picadinha, né? E não poderia faltar nessa mistura o nosso grande chefe aqui da receita, que é o nosso vinho do Porto, que é para dar aquele sabor maravilhoso, que todo mundo sabe que o vinho do Porto, ele dá um sabor diferenciado, principalmente num bolo de frutas secas, né? Então, o nosso vinho do Porto. Né? E o nosso charmezinho também, a nossa noz moscada, que eu vou ralar um pouquinho, não precisa ralar muito, não precisa ser exagerado, né? É um pouquinho, porque noz moscada, de repente, não é todo mundo que gosta. É como gengibre, essas coisas, não é? Mas que dá um sabor, dá, né? Diferencial dá. Ó, noz moscada. Eu acho que já tem o suficiente, né? Vamos dar mais uma misturadinha em tudo. Ai, que cheiro, gente, esse sabor do vinho. Pena que a televisão não tem, a gente não consegue passar, né? Ai, que uma delícia. Vem às vezes uns sabores assim, de forno, ou da panela, ou da batedeira. Mesmo cru, porque você vê, o bolo ainda não tá nem assado ainda, né? E você já reparou? Vocês já repararam que a gente sente aquele cheirinho de casa de vovó, aquela coisa gostosa, vem na memória da gente, porque hoje em dia a gente tem aquela que eles chamam de memory food, né? Então são as lembranças que a gente tem de quando a gente era criança, né? Do bolinho da vovó, da tia ou da mamãe, né? Olha, então vamos lá. Deixa eu misturar bem. Bem, gente, então agora nós vamos bater as nossas claras em neve. Lembre-se que a gente misturou as gemas, o açúcar e a manteiga e as claras separadamente, tá? Então vamos bater as claras em neve, misturar delicadamente. Pronto. Bem, gente, olha, nossas claras já estão prontas em neve, né? Aqui. Nós vamos misturar delicadamente. Eu já tenho aqui uma assadeira de 30 untada, né? Nós vamos agora misturar as claras nessa massa. Olha como a massa ficou. É uma massa mais pesada, como eu falei, uma massa, né? As claras é que vão dar agora aquela leveza. A gente vai misturar delicadamente. E vamos assar num forno moderado de 180 graus, né?
mais ou menos ele fica por uns, não chega a 40 minutos, uns 30 minutos. É que forno depende, cada um sabe do seu forno, né? Tem forno, a gente não pode dizer assim um tempo preciso, porque na minha casa é de um jeito, na sua é de outro. É aquilo que eu falo, né? Forno é que nem marido, cada um conhece o seu, né? Então, olha aqui a nossa... Eu uso muito as mãos, viu, gente? Lavo muito, toda hora tô lavando, mas eu gosto de fazer as coisas com mão, porque eu gosto de sentir. Sou muito intensa nas preparações das coisas, entendeu? Às vezes eu vou mexer um negócio, eu quebro a colher, enfim. Mas eu gosto de fazer as coisas com as mãos, né? Eu não sou de... Eu acho que a gente, cozinheira, tá sempre lavando a mão, né? É absurdo você ficar na cozinha sem lavar as mãos. Então, olha, estamos mexendo e vamos colocar na nossa assadeira aqui, que já está prontinha, preparada para ir ao forno. Bem, gente, nós já envolvemos a clara na massa do bolo. Realmente é um bolo mais pesado, vocês vão ter que fazer um pouquinho de força aqui, realmente, porque é uma massa mais, tá vendo? Olha, nós vamos agora colocar na nossa forma. Ele parece assim, tipo, não é um panetone, mas é um bolo rústico. Como diz um amigo, o bolo rústico. Veio bem a calhar esse nome. Olha, tô tirando bem. Agora vamos alisando na forma. Não é aquele bolo que você vai fazer assim e ele vai. Não, ele não vai. Você tem que alisar, tá? Enquanto ele vai ao forno, nós vamos preparar o nosso glacezinho para cobrir. Bem, gente, o nosso bolinho já vai ao forno, 180 graus, né? Olha como ele fica rusticão. Vocês vão alisando a massa, colocando, né, delicadamente. E nós vamos agora a nossa cobertura do bolo. Bem, gente, vamos preparar o nosso glacê enquanto o nosso bolinho está no forno, certo? Eu tenho aqui as claras, nós vamos bater em neve, olha, tá? São 4 claras e nós vamos adicionar o açúcar, tá? Então vamos lá, são as claras com o açúcar. Vamos ligar a nossa batedeira. Bem, gente, olha a nossa clara em neve, que linda que ela ficou. Agora, isso aqui eu fiz assim para dar um toquezinho no bolo, mas quem quiser, o nosso bolo eu já tirei do forno, já tá aqui, porque você sabe que a televisão tem que ser tudo meio que rapidinho. Quem não quiser colocar em cima essas claras em neves e tal para enfeitar, também não precisa, deixa o bolinho sem nada. Mas eu acho que dá um toque diferente, né? E eu coloquei esses confeitozinhos também, olha, para dar um toque assim, uma perolizada, não é? É um bolinho simples, mas é um bolinho elegante, um bolinho bacana para vocês tomarem com um chazinho, para servir com uma amiga ou mesmo para a família, não é? Se você gostou, faça em sua casa e saboreie essa delícia junto com seus familiares e amigos. Tenho certeza que eles irão adorar. Você poderá encontrar essa e outras receitas em nosso site www.besteane.com.br e o nosso programa continua. Mas antes, vamos ver as mensagens da nossa TV Aparecida. E na volta, iremos preparar um bolo de chocolate, a moda da Beth, a minha moda, muito saboroso e fácil de fazer, é rapidinho. Fique conosco, já já estaremos de volta.